Bom, esse vídeo aqui é complementar, só para mim falar mais ou menos desses slides que vão estar aqui, que vão complementar aquele outro slide que eu achei necessário para vocês, tá? Eu achei esse mapa aqui mais didático, as cores mais fortes, né? Só que o conteúdo dele que não é muito bom. Então, por isso que eu vou estar deixando aí esses dois conteúdos para vocês acessarem, assistirem, né, quantas vezes vocês quiserem e visualizarem melhor. Então aqui a gente tem mais uma vez o mapa mundi com as vegetações, né, todos coloridinhos, indicando aonde, em qual local do mundo, em qual país do mundo a gente vai ter essas vegetações. E percebam que a vegetação não é algo característico de um país, ela é algo característico de uma parcela do país. A gente vai ver depois que os climas eles são variados, né? O mesmo território pode apresentar diferentes climas. Então, se isso acontece, obviamente a gente vai ter diferentes vegetações nesse território chamado país, né? É o caso do Brasil. A gente tem aqui quatro grandes vegetações que marcam o nosso território, né? Essa vegetação herbácea no sul do Brasil, no litoral e pegando o norte, a gente tem o que a gente chama de floresta pluvial, né, que é esse verde mais escuro, e esse verdinho mais claro é a floresta estacional, savana, e aqui no nordeste, que é esse laranja, que é essa formação das vegetações de regiões semiáridas, ou seja, é, com pouca ocorrência de chuva, como a gente viu. Bom, nesse slide, a gente tem uma coisa que vocês vão precisar para fazer os exercícios de vocês, que é o que a gente chama de climograma. O que é isso? Observando isso aqui, esse gráfico sobre clima, o que a gente tem? A gente tem algumas características que precisam ser é, olhadas com mais atenção. Na base do climograma, J, F, M, por aí vai, são, perdão, os meses do ano. Aqui, a temperatura em graus Celsius. E esse P, né, de pluviosidade em milímetros. O que é pluviosidade? Chuva. Então, o climograma ele vai te mostrar uma região aonde você vai saber a temperatura, que é marcada por essa linha, a quantidade de chuva, que é marcada por essas barras. Por exemplo, nessa área aqui, que desenvolve um clima polar, qual é a característica do clima polar? Só de observar esse climograma que eu posso dizer. Primeiro, o clima polar tem temperaturas muito baixas, né? Com a mínima de menos 30 graus e a máxima de 3, 4 graus, aproximadamente 3, 4 graus. Por que eu digo aproximadamente? Porque está entre o 0 e o 6. Então eu não posso dar uma precisão, né? Essa linha aqui vai corresponder a 3 graus. Como ela passa um pouquinho, eu vou falar aproximadamente 4 graus, porque pode ser 4,2, 4,3. Então, lembra lá da matemática, quando a gente não tem essa precisão, a gente vai usar a aproximação. Bom, e agora, outra coisa que eu posso identificar nesse climograma, que o período de mais frio nessa região corresponde ao mês de março. Então, março é o mês mais frio, batendo aí menos 30 graus. E o mês mais quente vai ser julho, que vai bater aí 4 graus. Mais quente, entre aspas, né? 4 graus ainda é muito frio para a gente. Então, a gente já conseguiu identificar qual é a temperatura mais baixa, qual é a temperatura mais alta e em qual mês isso acontece. Agora a gente vai olhar para o outro lado, né? Que é a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva. Então, para mim saber qual é o mês que mais chove, é só eu olhar aqui a barrinha. A barrinha maior é essa daqui, que vai bater aí os seus 30 milímetros de chuva, que vai acontecer no mês de setembro. Então, setembro é o mês que mais chove nessa área aí de clima polar. E o mês que menos chove vai ser dezembro, né? Que vai estar aí um pouco mais do que 3, 4 milímetros de chuva. Né? Então, é uma quantidade de chuva bem baixa. Então, o climograma ele serve exatamente para isso, para a gente analisar
a temperatura, né, da região, as temperaturas, máxima e mínima, quando é mais quente, quando é mais frio, e essa quantidade de chuva ao longo do ano. Então, nesse slide aqui, a gente vai ter todas as vegetações que a gente viu no slide anterior, só que você tem também o climograma para te acompanhar. Então, eu só falei daquele climograma, esses eu vou deixar como exercício para vocês analisarem qual é o período que mais chove, qual é o período que menos chove, qual é a maior temperatura e qual é a menor temperatura e quando isso acontece. Tá? Esse vai ser um exercíciozinho extra para vocês e qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. A gente tem também as imagens que eu achei um pouco melhor, né? E umas características algumas características vão ser bem iguais ao outro slide, mas aquele também dá uma característica melhor do clima para introduzir vocês a essas características do clima, que a gente vai ser o tema da nossa próxima aula. Mais um climograma, floresta temperada, como a gente já viu, desértico, né? E aí, então, a gente tem aqui um climograma melhor, né? E um climograma, caso você não tenha entendido a explicação, isso aqui está bem mais didático, né? Lembre que essa linha sempre vai corresponder à temperatura, tá? E aí, para a gente saber quantos graus está fazendo, a gente vai olhar para o nosso lado esquerdo. As barras vão sempre corresponder às chuvas. E aí, para a gente saber a quantidade de chuva, que é sempre dada em milímetro, a gente olha na direita. Então, a gente tem aqui nessa região, que região é essa? Uma região de floresta tropical. Né? Então, a gente tem nessa região a máxima de 28, a mínima de 26, chuvas o ano inteiro, né? Distribuídas ao longo do ano, só que ele fala que a chuva diminui no período da primavera. Então, ele fez uma coisa mais geral. Eu, por exemplo, falaria o quê? O maior índice de chuva é em maio. Maio é qual estação? A gente saiu já do verão, a gente está no primavera, verão, outono. Maio é outono. Então, esse período aqui é o que mais chove no outono, né? E o período que menos chove é outubro. Isso, tá, gente? Deixa eu botar uma observação. Eu estou falando maio é outono se corresponder ao hemisfério sul. A gente sabe que a gente tem essa diferença de estações entre o hemisfério. Enquanto maio é outono no hemisfério sul, ou seja, do nosso país, nos Estados Unidos, que está no hemisfério norte, por exemplo, eles já estão na primavera. Então agora a gente está no outono, né? E os Estados Unidos está na primavera. Então o hemisfério sul está no outono e o hemisfério norte está na primavera. Tanto que o nosso inverno, que começa em junho, né? Finalzinho de junho, vindo para julho, o pico máximo do inverno, julho. Quando a gente está no pico máximo do inverno, os Estados Unidos estão no pico máximo do verão, tá? Então a gente sempre tem que lembrar dessa diferença aí de hemisfério norte e sul em relação às estações do ano, graças ao movimento de translação que a gente já viu. Bom, então é isso, tá? Esse slide vai ser basicamente o outro que a gente viu numa versão melhorada de imagens, para vocês identificarem melhor, para não ficar só com uma imagem, e com essa questão do climograma, que a gente já viu como funciona. Tudo bem? E aí um desenhozinho melhor, onde ele vai fazer um apanhado geral de como é cada tipo de vegetação, e aí você consegue comparar essas vegetações, comparar uma de deserto com a tundra, com a conífera. Então, eu coloquei esse slide aqui porque eu achei ele bem didático. Tudo bem? Mais uma vez, qualquer dúvida, estamos aí. Boa aula!